Deus com fogo tudo devorou, mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai ser passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com um dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com um dom celeste, o Consolador. Amém. Vamos colocar de pé, vamos ler o Salmo com o irmão Leonel. Uma boa noite em Cristo. Amém. Amém. Salmo 73. Amém? Amém. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quando a mim os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba nos cerca como um colar, vestem-se de violência como um de uma adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam a imaginações do seu coração. São corruptos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios de leite espremem. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, elevado as minhas mãos na inocência. Todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei somente perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi, e eu, o fim deles. Certamente tu deves explicar a Deus, tu lanças de destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz quando se acorda, assim os Senhor, quando acordares, despertarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiai-me com teu conselho, e depois me levarás embora.
A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha força para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Mas para mim, qual é aproximar-me de Deus? Pôs a minha Confiança no Senhor, para anunciar todas as suas obras. Amém. 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 Vamos chamar a irmã Josiane e a irmã Maria para cantar o seu hino. Ter dinheiro bastante, ser um grande milionário, morar numa linda mansão, sem ter a felicidade. É melhor morar numa choupana, cheia de paz e amor. É cantar o dia inteiro. Eu sou feliz no Senhor. Isso que é felicidade. Isso que é felicidade. Ter Jesus Cristo em sua vida e cantar. Eu sou feliz de verdade. Isso que é felicidade. Isso que é felicidade. Ter Jesus Cristo em sua vida e cantar. Eu sou feliz de verdade. Muito cheio de orgulho,
oportunidade para a oferta, irmão? Amém? Vamos colocar de pé. Vamos receber o pastor Mário Santana com a palavra de Deus para nós nesta hora, Senhor. Ao toque somente, creio. Graças a Deus. Vamos ler Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. E tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem, é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim um homem se deita e não se levanta até que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, e teria afeto à obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos, porventura vigias sobre o meu pecado? Pai Celestial, vivifica a tua palavra nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar?
Vocês deixam o balde de água preparado, uma bacia. Estava vindo para cá, agora à tarde, e todo domingo, na verdade todo dia, mas em especial o domingo, todo domingo, a gente vê aquela van ali da linha verde cheia, lotada de carro. Vê pessoas andando ali onde o circular, onde o biarticulado passa ali naquela principal ali, no meio ali. Pessoas correndo, andando de bicicleta, outros na ciclovia, né? E os carros, né? Indo nos seus passeios. E eu disse, bateu uma tristeza, porque parece que o mundo não está esperando um julgamento. Parece, e tenho certeza, eles não têm preocupação nenhuma. E hoje pela manhã, voltando de Irati, depois do culto, né? Nós voltando de Irati. Aí, alguns acredito que viram. Destaque de um pastor americano, Estados Unidos, dele comentando um denominacional. Ele comentando sobre o governo do seu país. Falando dessa mulher que é a vice-presidente e mostrando o repórter falando quem é que manda, o presidente ou a vice-presidente. E aí este pregador, esse pastor, esse reverendo, ele disse: eu tenho um vídeo aqui que me mandaram essa semana e é do reverendo William Marion Branham. E ele diz com essas palavras: eu nunca tinha ouvido um pastor denominacional hoje, na atualidade, falar dessa forma. Ele disse: eu tenho este vídeo dele e ele foi um grande homem de Deus. Ele foi um homem usado por Deus. Ele foi um profeta. Usou essa expressão. E há uma profecia dele dizendo que nós teríamos, né, as palavras, uma vice-presidente ou uma presidente. E ele mostra esse trecho nessa mensagem que o irmão Branham estava pregando. Se não me falha a memória, na mensagem desde então. É entre o parágrafo 226 ali em diante, coisa assim. O irmão Branham dizendo que naquele país haveria uma vice-presidente, isso há mais de 50 anos atrás. Aí, e descreveu a cor, a roupa que ela usaria. Uma cor lilás. E esse pastor falou assim: como é que ele sabia? Mas ele avisou: jovens, anotem isso. E se isso não se cumprir, eu sou um falso profeta. E ele diz exatamente isso. Se uma destas coisas não se cumprir, eu sou um falso profeta. Ele fala: assim diz o Senhor.
E esse pastor, esse americano, ele disse: não faça de conta que você não ouviu. Fiquei pensando. E ele fala, ele termina assim: está chegando a hora. Em outras palavras, ele disse: está chegando a hora. É hora de acordar, gente. Isso lá. É apenas um toque na sua mente aí. E eu olhei hoje vindo para cá e falei: o mundo não está preocupado com o julgamento de Deus. É triste. Eu começo agora a entender o que é ser dilacerado por dentro. Sabe? Eu estou começando a aprender isso. Às vezes eu fico muito quieto. Às vezes até que parece que a gente está bravo. Não, mas a gente começa a ficar dilacerado. Eu quero saber, eu faço essa pergunta. Quantos de vocês em seus lares já entraram em desespero? Em seus corações? Irmão, quando fala que há um julgamento, há um fim se aproximando, porque há um fim se aproximando. É exatamente o tempo de Noé. É como se estivéssemos no tempo de Noé mesmo. Até é pior. Até pior. E foi Deus que fechou aquela arca, porque se não fosse Deus, Noé abriria novamente para as pessoas que estavam gritando morrendo entrar. Mas a Bíblia diz que foi Deus que fechou a arca. E Deus fechará um dia esta porta também. Ele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará e Ele terminará. E Ele vai fechar a porta. Aquele que estiver dentro dela não passará pela tribulação. Não passará pelo julgamento. Mensagem e o sinal. Os jovens estão estudando isto lá. Só que logo após esta mensagem foi pregada a mensagem de desespero. E o sinal é para aqueles que creem. O sinal é para os filhos e filhas de Deus. Só que desta vez, lá eles colocaram o sinal da porta, mas muitos saíram. Preste bem atenção nisso. Eu disse isso ontem e vou repetir. Todos colocaram o sinal na porta, mas nem todos que saíram não tinham o sinal. Só que desta vez só sairá aqueles que têm o sinal. Isto é, o Espírito Santo. Como filho de Deus, você tem que estar sim em desespero. É hora de nós começarmos a pedir. Se não temos esse desespero, é hora de orar e pedir: Senhor, me dê desespero, me dê entendimento para entender que estamos no tempo do fim. Deus está nos chacoalhando neste tempo. Não adianta nós lamentarmos ou chorarmos por aqueles que já partiram, porque eles já estão diante de Deus. É nós aqui agora. Eles não estão sofrendo, mas nós vamos, se nós que estivermos, nós vamos passando, nós estamos passando pelo aperto. Estamos passando apertado, difícil, e pioraram ainda mais. Então é hora de nós morrermos de verdade para Deus, para Cristo.
Se um denominacional está conseguindo reconhecer a verdade, não sei se ele vai crer em toda a verdade, mas eles estão vendo. E nós que já sabíamos isso há muitos anos de ter isso, não abre a nossa mente. Deus precisa se expressar em nós. Nós somos expressão de Deus aqui na terra. Nesta mensagem, expressões que foi pregada num funeral, num culto fúnebre, irmão Brano, ele disse, eu gosto da expressão de nossa irmã. Cantando, disse alguns momentos atrás, esta é minha irmã. Eu não poderia cantar assim sem que soubesse onde ela está. Quando você canta, eu avisto uma terra feliz. Sabe o que é isso? Pensa um pouquinho agora. É bonito o hino, não é? Mas se eu viesse aqui e falasse assim, irmão ou irmã, você vai morrer daqui 5 minutos. E você vai se encontrar com Deus. Você ia ficar em desespero? Estou dando um exemplo. Tem gente que fala, não posso morrer agora. 90% vai me fazer isso. Mas você não canta lá? Eu avisto uma terra. Esse hino é um hino fúnebre. É um hino fúnebre. Você quer ver quando que eles viram essa terra? Olha lá, Estevão morrendo. Eis que vejo os céus abertos. Ele só pôde ver o céu quando ele estava partindo. Mas você tem medo de morrer. E as pessoas estão com medo de morrer. Morrer para o mundo mesmo. Nós estamos com medo de morrer. Que morrer para o mundo é estar em total e completa na mão de Deus. Ele sob o controle. Mas você canta. Eu avisto uma terra feliz. Mas você canta do outro lado. Não há princípio e nem fim. Mas você canta, da linda pátria estou muito longe. Oh, irmão, você faz ideia do que você está cantando? Quando nós cantarmos, nós temos que ter uma certeza daquilo. Paulo disse que morrer era lucro. Viver para Cristo e morrer por Cristo é lucro. Há uma maneira de sabermos para onde estamos indo, porque a imagem expressa de Deus traçou este plano. E ele disse que qualquer que aceitasse este plano teria a vida eterna. Agora entenda, você aceitou este plano. Oh, que coisa! O plano de Deus. Você não é um contrato de trabalho. Um contrato de você pagar um aluguel, uma casa. Você não assinou nada. Mas você aceitou o plano de Deus. E a Bíblia diz que nossos nomes estão nas palmas de suas mãos.
Agora você sabe por que ele gritava lá no Calvário, quando estavam atravessando as suas mãos ali. É porque nossos nomes estavam escritos ali. Ele traçou um plano e quem aceitasse este plano, ele não está forçando, mas quem aceitasse. Ó, irmão, não entenda isto como uma ameaça, entenda isso como uma segurança. Quem aceitasse aquele plano que Deus traçou para Noé e entrasse na arca, estava salvo. E a arca hoje é a palavra. E quem aceita este plano tem vida eterna. São João 5,24 diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ó, Satanás, ele pode ferir a carne, a matéria. Ele pode te adoecer, te deixar num hospital, porque toda doença é de Satanás. Mas ele não pode matar aquilo que é eterno em você. E o que é eterno em você? A palavra de Deus é eterna. E ela te traz vida novamente. Porque ela o chamará. É um fundo clamando outro fundo. Um abismo chama outro abismo. Deus é a palavra. E ele só chamará a palavra. E a palavra está onde? Em você. A Bíblia disse, minhas palavras estiverdes em vós. Quer dizer, dentro de você. Por isso que quando ele chamar, você responde, porque a qualidade de palavra que ele colocou está dentro de você. Palavra por palavra. A maior expressão de todas foi Jesus Cristo, o qual nos preparou um caminho. Ele cumpriu e vindicou todas as expressões que estas flores, a vida botânica e assim por diante, o sol e o sistema solar testificam, antes da sua vinda, que viria um justo que nos faria crer firmemente. Crer firmemente nisto, porque ele seria a imagem expressa de Deus. E quando ele veio e fez o que fez, ele provou que estas expressões estavam certas. Ele deu vindicação delas. Porque uma flor surge novamente, as árvores surgem novamente, o sol surge novamente. Era isto que Jó estava olhando. A árvore surge novamente. A flor volta novamente. As árvores surgem novamente, o sol surge novamente. Assim o cristão ressurgirá. Não é o mundo lá fora, não é esses que não creem. Esses que não creem só sabem de uma coisa, eles só vão ressuscitar para uma coisa. Para o julgamento, exatamente, irmão. Para um julgamento. E é para um julgamento para ser aniquilados. É corpo, alma, espírito não existir mais. Essa historinha que o inferno é um sofrimento eterno, isso é uma mentira. É uma doutrina falsa que as pessoas colocam. Porque se o inferno for eterno, não tem sentido de você estar na glória. Para uma coisa ser eterna, tem que ter a vida de Deus lá. Porque só Deus é eterno. Por isso que o inferno não pode ser eterno. Porque assim Satanás continuará a viver e aqueles que estão com ele.
a eternidade. E olha, é uma questão só de se acostumar, porque Satanás está lá até hoje. Está lá no inferno lá. E ele se acostumou com o negócio lá. A coisa lá. Não pode ser eterno, porque se for eterno, a vida de Deus tem que estar lá. E a vida de Deus é somente para o crente, para o cristão. Só a glória é eterna, só Ele é eterno. Mas tudo isto é finito. E a Bíblia diz que eles serão jogados no lago de fogo para a destruição total. Mas o crente, ele ressurgirá para a vida eterna. Tem de ressurgir, porque Deus, na imagem expressa de um ser humano, ou um ser humano na imagem expressa de Deus, provou isto por sua ressurreição. Então, quanto a isto, quanto o profeta viu estas coisas acontecendo, Jó, quando ele viu toda a botânica e assim por diante. Então, nós que estamos familiarizados com a Bíblia, sabemos disso, sentado neste monte de cinzas, vamos sentar no monte de cinzas agora, em aflição. As dificuldades tinham-lhe sobrevindo, os membros da igreja tinham-lhe dito que ele tinha pecado secretamente. Muitas vezes se tem dito que uma pessoa morre prematuramente ou algo assim, que pode ser algum pecado que eles cometeram, que elas fizeram algo errado. Não, esse não é o caso de um cristão. O cristão ele tem que ter acerto. Quando ele viu esta grande expressão final, Deus manifestando seu plano através de Jesus Cristo, ele clamou com uma voz. Quando os relâmpagos brilharam e os trovões retumbaram, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que nos últimos dias se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne ou a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Ele viu essa expressão final muitas centenas de anos adiante, mas sendo profeta, na visão ele viu a vinda da grande expressão de Deus. Ele podia olhar para baixo e ver a ressurreição das sementes, ele podia ver a ressurreição das árvores e a ressurreição do sol, depois que ele cumpriu o seu tempo e ressurgia. Servia por um dia, surgia para o outro dia, as flores para um funeral, morrem e ressuscitam para outro funeral, tudo cumprindo o seu propósito. Então ele viu à distância a vinda daquele justo e clamou: eu sei que meu Redentor vive. A minha carne repousará segura. Disse Davi: porque ele não permitirá que o seu santo veja a corrupção, tampouco deixará sua alma no inferno. Ele viu esse dia, essa perfeita expressão de Deus, e que ele ia fazer para manifestar ao homem que a morte não é o fim do caminho. Este não é o fim, este é o começo, é o fim da tristeza. E você pode ver, aquele que parte não tem mais tristeza não, o cristão. A tristeza é nós aqui que ficamos, choramos, nos lamentamos. Ele viu esse dia. É o tempo, ele diz, este não é o fim, este é o começo. É o fim da tristeza, é o fim do tempo de decisão. Mas é o começo do tempo de alegria e recompensa. Não é o fim de tudo, é só o fim das coisas mortais. Você vê pessoas preocupadas, nós nos preocupamos. Muitas das vezes, mas se eu morrer vai ficar minha casa, vai ficar isso, aquilo.
Irmão, enquanto você estiver aqui, você luta. Você chora. Você paga, você cumpre os seus deveres. Mas fique com isso em mente. Isto é apenas mortal. Isso vira traça. Isso vira ferrugem. Isto vira pó. É só o fim das coisas mortais para começar a coisa imortal. Daí ele disse para aquela irmã que estava ali no funeral, ela partiu para o seu descanso. Eu sei que tem muitos aqui famílias que entes queridos já partiram para a glória. E estão na glória. Não tenha dúvida disso. Seja ele seu irmão, seja ele seu avô, seu pai, eles estão na glória. Se você sabe e testifica que a vida dele foi uma vida de cristão, de um homem que cumpriu o seu dever, de uma mulher cristã, eles estão na glória. Deus está colocando suas almas em descanso. Eles estão descansando. Irmãos, eles nem sabem o que é tristeza mais. Como o nosso pastor Joaquim, ele não sabe mais o que é tristeza. Né? Meu avô não sabe o que é mais tristeza, minha avó não sabe o que é mais tristeza. Você chora por eles. Mas eles estão lá, descansados. Pensa nisso, irmão. Pensa nele com seus 25 anos de idade. 18 a 25 anos de idade ali. É esse que é o padrão de Deus lá. Você não vai encontrar, eu entendo, nenhuma pessoa calva lá, não. Cada fio de cabelo que se perdeu, todos estão ali. Até nisso Deus toma cuidado. Ele coloca ali, até os seus fios de cabelo são contados. E para nós chegarmos, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Sentados aqui, ouvindo uma mensagem que vai nos levar direto para lá. Crendo no mesmo Deus, no mesmo Cristo. Agora ele bradou esta grande expressão porque viu o que ia acontecer. Agora cheguemos a essa conclusão. Nós nos reunimos aqui hoje para expressar ou manifestar nosso sentimento quanto a uma vizinha, quanto a uma irmã, quanto a uma esposa, quanto a uma mãe. É por isso que nos reunimos esta tarde, para manifestar, para expressar nosso sentimento. É por isso que estamos aqui para fazer isto. O pai está para expressar a perda da esposa, os filhos da mãe, da vizinha ou da irmã. Nós, ministros, como os ouvimos por todos os edifícios, fazendo esses maravilhosos, gloriosos e confortantes comentários distintos, falando da irmã lá. O que a irmã significava para eles e na congregação deles, aleluia. Irmão, agora eu posso talvez dizer, isso me emociona. E cada irmão que partiu para Deus, eles são uma expressão, eles têm um significado para a igreja.
Se você não pode ter o amor nisso, o que você terá? Aquela vida, quantos irmãos que partiram para o Senhor, e você ouvir eles dizer: eu estou orando por você. Você ouvia dizer. Você poder chegar e ouvir os irmãos chegar e dizer: ó, o irmão lá fez um púlpito lá justo para você pregar. Cada um tem um significado. Saiba você que está sentado aqui, você tem um significado diante de Deus. Diante da igreja você tem um significado. Você faz parte disto. Você faz parte dele. O que a irmã significava para eles e na congregação deles, o que a irmã significava, aquele irmão significava para aquela congregação, para esta congregação. Nós, ministros, viemos esta tarde, naturalmente, no coração, também nos sentimentos tristes, mas viemos para manifestar uma expressão de Deus também, sua verdade acerca de todo este assunto. Viemos expressar o que Deus diz sobre isto, para consolar o coração das pessoas, para que elas saibam, tão duro quanto o choque possa ser, todavia está na providência do Deus Todo-Poderoso fazer isto desta maneira. E é seu plano. E este não é o fim. Este é o começo de uma nova vida. Então nós, a quem Deus ensina, em sua palavra acerca destas coisas, viemos oferecer nossa expressão. E quão contente estou por esta tarde, cada pessoa que partiu, e cada um de nós, somos uma expressão de Deus. Esta tarde, de que todos possamos expressar a mesma coisa para com a palavra de Deus, porque ela a cumpriu. E ele diz o nome aqui da irmã. A irmã Bel, como a conhecíamos aqui no tabernáculo, uma amável e santa mulher cristã, ela manifestou suas expressões também. Ela manifestou seu sentimento acerca de Deus. Como ouviu o obituário ser lido faz pouco, até mesmo antes do irmão Jim ter se casado com ela, eu suponho lá em Tennessee, ela tomou sua decisão, ela manifestou sua expressão. Assim são os testemunhos. E que eu saiba, desde aquele dia, ela nunca cessou de manifestar essa expressão. Talvez hoje esteja do outro lado dos corredores do céu, em algum lugar, lá nas regiões eternas da glória, caminhando nas ruas de Deus, ainda expressando isso. Além destas sombras da região mortal, ela ainda expressa isso. A irmã Bel, como a conhecíamos, não tinha vergonha do seu testemunho. Nenhuma vez houve algum rubor quanto ao seu testemunho. Nenhuma vez ela foi relutante em dizer alguma coisa. Ela expressou e não ficou envergonhada. Como eu a vi ser
como a visse pôr de pé lá atrás, com as mãos levantadas e as lágrimas correndo na face. Vê-la de pé aqui neste púlpito e cantar hinos que faziam a igreja inteira começar a clamar. Oh, irmão, é disso que nós precisamos. É entender o que estamos cantando. É na hora de pregar, entrar no espírito da palavra. Na hora de cantar, entrar no espírito daquilo que estamos cantando. Mas no espírito de Cristo. E cantar hinos que faziam a igreja inteira começar a clamar sobre uma terra que está muito além daqui. Ela não estava envergonhada. Ela manifestou sua expressão por toda parte. Todo vizinho, toda a igreja, por toda parte onde estava afiliada, ela se manifestou, expressou o que ela pensava acerca de Deus. Foi sua vida, tudo que ela podia ser, ela expressou o que ela era em Cristo Jesus, uma criatura nascida de novo. Ela era uma adorável amiga da minha querida velha mãe, que galgou aos mesmos degraus. Faz algumas semanas, hoje elas estão juntas. Que bela coisa é ver as expressões como Deus faz. As cartas delas, a irmã Bel, toda vez que eu vinha para casa, Billy, meu filho, me trazia um punhado de cartas, ligações telefônicas, constantes da irmã Bel. Ore por este, ore por aquele. Ó, irmão, como nós conhecemos pessoas assim, né? Que chegavam e lembravam, lembre de fulano, lembre de Beltrano. Isso é o que estava fazendo. Para mim, isso era a sua expressão. Ela manifestando o que estava em seu interior. Uma preocupação com seu semelhante, uma preocupação com seus filhos, uma preocupação com todos que estavam ao redor e toda pessoa enferma. A irmã Bel praticamente viveu pela graça de Deus nos últimos anos. Ela era uma crente fiel no poder de cura de Deus. E assim aconteceu outra noite. Nunca na vida cheguei a orar por ela e orar por essa velha e estimada santa que Deus não a tenha curado. E a outra noite, quando fui chamado, eu tinha acabado de chegar. Por volta da meia-noite ligaram para o meu filho e disseram: a irmã Scherfeld, uma amiga da irmã Bel, quer que o irmão ore por ela. Ela está no hospital. Eu entendi que era a irmã Scherfeld. Alguma senhora, talvez, no edifício agora, chamada Scherfeld, que ela conhece, achei que ela estava no hospital. Na manhã seguinte, tornaram a chamar por volta das 11 e tanto e disseram: não é a irmã Scherfeld, é a própria irmã Bel que está no hospital. E ao ver isso, a sábia providência e plano de Deus, antes que pudesse chegar lá, a irmã Bel tinha galgado os degraus dourados. Antes que eu pudesse chegar lá, Deus tinha apanhado sua rosa de cor para formar seu buquê para o milênio. Antes que eu pudesse chegar lá, ela tinha ido ao encontro de Deus, a expressão de Deus do seu amor. Oh, irmão, não é uma perca. É a expressão de Deus em seu amor. Isso aqui é consolo para nós. É próprio para nós, é um consolo. Todos já passaram por isso. Mas se você sabe a vida que aquele homem, aquela mulher levou, que aquele irmão levou, você sabe onde ele está. E você saiba disso, aquilo é a expressão de Deus, do seu amor. Todos estes anos de casamentos felizes foram uma expressão de sua lealdade como esposa, para formar um lar para seu marido e seus filhos. Isso se expressou através de tempos difíceis, quando os pequeninos ao redor da mesa e vida dura, e uma mãe requer-se uma mãe para saber como preparar as coisas, para fazê-las durar. Quando pequenas bocas famintas estão ao redor da mesa, mas permaneceu do lado do marido, leal, permaneceu ao lado dos filhos. Foi uma expressão genuína, de genuína lealdade.
Isso foi perante cada um de vocês. Eu não teria de dizer isso. Você sabe que essa é a verdade. Estão vendo? Sim, Senhor. De seu infalível rogo por seus filhos. Ela orava por seus filhos. Então não pare de orar pelos seus. Continua. Não creio que jamais a tenha encontrado ou deixado sem ela fazer um pedido por aqueles filhos. Isto mostrou o verdadeiro sentimento materno, sabendo que a vida é meramente um sonho ou um lugar de preparação para seus filhos. Ela queria encontrá-los numa terra além daqui, onde não mais haveria tempos difíceis. Ela constantemente me dizia, ela me chamava irmão Billy, ela dizia, irmão Billy, ore por meus filhos, para que nenhum deles se perca. Isso é que é expressar verdadeiro sentimento eterno. Uma mãe que é interessada em seus filhos, é interessada em seus vizinhos, seu marido, seus entes queridos, era Deus na mulher, expressando coisas eternas. Oh, que coisa! Que coisa! Como sinto a dor do seu marido, meu bom amigo. Como sinto a dor desses rapazes ao ouvir um recado de alguns deles. Na Alemanha e diferentes lugares, uma mãe partiu. Mas ela pode ter se ido de nossa presença aqui, rapazes. Mas ela não está morta. Ela está viva para todo sempre. Ela está vivendo numa terra onde ela orou que cada um de vocês encontrasse com ela. Não a deixe ficar desapontada. Tenho certeza que ela não ficará. Vejo um raio fora dessa roda esta tarde. Lembro-me quando o primeiro raio foi tirado de minha família. Um a um, eles cairão. Não demorará muito. Escutem, essa roda pode ter se juntado novamente em outra terra, onde não há rodas quebradas, onde a grande economia pode ser alcançada e pode continuar no decorrer das eras. Que seja assim, família. Vocês sempre tiveram mãe, agora estejam com ela para sempre. Isso mesmo. Outra coisa que expressou o amor de Deus é meu entender que seu pedido foi que ela nunca ficasse velha e não demorasse para partir. Tivesse de ficar e ser carregada de um lado para o outro, de idade avançada, aleijada, enferma e morrendo aos poucos. Deus concedeu esse pedido. Isso mesmo. Ora, um par de domingos atrás, ela estava aqui num banco da igreja, cantando o glorioso Evangelho de Cristo. Que é isto? Que é isto? De uma mãe com cerca de 65 anos, que parece ter partido prematuramente. Prematuramente? O que isso significa? É Deus expressando que Ele não reterá nada de bom aqueles que caminham retamente perante Ele. Deus expressando na própria morte dela. É Deus expressando a nós que Ele é Deus e dará o desejo do seu coração, de seus corações que caminham retamente perante Ele. Vendo isto, que Ele é Deus e que todos devemos chegar a este ponto. Então olhemos para seus sinais e expressões, seu amor, sua igreja, seu povo e tudo que isso é, são todas expressões de Deus a nós. Então eu acho que todos devíamos inclinar a cabeça em humildade e agradecer a Deus por esta vida, que através de Cristo conquistou até a própria morte. Então as palavras de Jesus, quando ele foi até a filha de Jairo, ela não está morta, mas dorme. Ela se foi ao seu sono e não à sua morte, porque ela morreu faz muitos anos, quando a mocinha, e agora ela vive em Cristo, e só está adormecida para nós, mas desperta com Cristo. Inclinemos a cabeça então e demos graça por esta vida corajosa, não por esta só, mas por todas que nós já vimos. Que isso seja de consolo para você.
Que isso desperte em sua alma o tempo que estamos vivendo. Nós queremos nos encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu quero encontrar com todos aqueles que eu conheci em vida aqui. Com todos aqueles que dobraram o joelho junto conosco. Irmão, vamos tomar Deus em sua palavra nesta noite. E repito, vamos crer de verdade, para nós chegarmos lá e podermos abraçar aqueles nossos irmãos. E não chorar mais de tristeza, mas de alegria. Se você tem que perder uma perna, um joelho, um braço, que perca, mas que esteja completo lá na glória de Deus. Pense um pouco neste momento que cada um deles significou para a igreja. Para a igreja. Cada vez que você ouviu eles orar por você, falando que orar por você, o companheirismo que você teve com eles, você está tendo um companheirismo agora, com Cristo, com teu irmão. Enquanto as pessoas estão com suas falácias, estão brigando por causa de igrejas, por causa de governos e tantas outras coisas, eles deveriam estar preocupados em ir para a glória. Deus não faz acepção de pessoa, mas desde que creem em sua verdade, que creem na sua palavra. É hora de nós nos aquietarmos um momento e ver o poder de Deus sendo manifesto. Pai Celestial, Tu conheces o nosso coração. Naturalmente, Tu conheces os nossos pensamentos na nossa mente. Tu conheces tudo sobre nós. Nós somos criação Tua. Somos criação da Tua mão. Tu sabe que ficamos tristes. Mas Deus, estamos inclinando a nossa cabeça e o coração em agradecimento de que o pedido destes irmãos, tenha sido concedido. E de que o teu desejo para ela, para os nossos irmãos, eu acrescento aqui, se tenha cumprido. Que mesmo aqui no final do caminho, quando seu obituário está escrito na vida de todos com quem ela entrou em contato, que ela e eles foram teus servos, que a influência viva, que suas influências vivam por longo tempo no coração de todos que a conhecem e que os conheceram. Deus, rogamos que Tu descanses a cada irmão naquela terra que ela amou, que eles amaram, e de que falou e cantou todos estes anos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te damos graças por cada vitória. Pai Celestial, o final disto mexeu com a minha alma, Senhor. O significado de cada irmão dentro da igreja. Lembrar, Senhor, daqueles que já partiram. Deus, só Tua misericórdia tem nos trazido até aqui. Agora, Pai, vivifica
Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Essas palavras que foram ditas em nossos corações. Amém. Sem vergonha por quê? É só mais uma lágrima. Seus olhos são espelhos d'água, espelhos de mágoa. Deus conta cada lágrima, sabe o que quer dizer. Senhor, estou aflito, vivendo em conflitos, vem me socorrer. Ele vai te livrar dessas crises, pois te ama apesar dos deslizes. O que ele não suporta é te ver sofrendo deste jeito. Se é perdão que não foi perdoado, se é pecado não confessado, use sua fé e clame a Jesus agora e ser sarado. Sem vergonha por quê? É só mais uma lágrima. Seus olhos são espelhos d'água, espelhos de mágoa. Deus conta cada lágrima, sabe o que quer dizer. Senhor, estou aflito, vivendo em conflitos, vem me socorrer. Ele vai te livrar dessas crises, pois te ama apesar dos deslizes. O que ele não suporta é te ver sofrendo deste jeito. Se é perdão que não foi liberado, se é pecado não confessado, use sua fé e clame a Jesus agora e ser sarado. Ele vai te livrar destas crises, pois te ama apesar dos deslizes. O que ele não suporta é te ver sofrendo deste jeito. Se é perdão que não foi liberado, se é pecado não confessado, use sua fé e clame a Jesus agora e ser sarado. Amém. Graças a Deus. Nós vamos encerrar essa parte. Aí vou encerrar a transmissão ali e logo em seguida nós vamos dar a ceia. Fazer a parte da ceia ali. Vamos nos pôr de pé encerrando este culto.
Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por estas bênçãos recebidas. Guarda teu povo, Pai, nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Se os irmãos quiserem acompanhar, não tem problema. Só vou preparar aqui rapidamente.